Está começando Notícia Entrevista e hoje a gente vai falar sobre um tema tão importante, tão atual, que é o diagnóstico do autismo na fase adulta. Nos últimos anos, nos últimos 2 anos, o diagnóstico na fase adulta cresceu muito. Mas não porque os casos aumentaram, na verdade, porque teve um reconhecimento de que lá no passado teve alguma negligência de alguma forma, por algum motivo, e aquela criança no passado não recebeu o diagnóstico, viveu uma vida de limitações ou não se encaixando em algumas caixinhas, e agora na fase adulta, com mais conhecimento, ela foi buscar o que estava acontecendo e descobriu que realmente, desde sempre, ela tinha o transtorno do espectro autista. Por isso que é tão importante, por isso que a gente sempre bate na tecla de sempre trazer para você conhecimento, para a gente poder, facilitar a nossa vida, identificar coisas na nossa família, ou até na gente mesmo, ir atrás de uma solução, ir atrás de um tratamento. Por isso que hoje nós vamos falar sobre esse tema tão importante e ao meu lado está o psicólogo que vai trazer pra gente, a luz desse tema, que é o diagnóstico do transtorno do espectro autista na fase adulta, que é o psicólogo Everaldo. Primeiro, muito obrigada por receber a gente aqui na clínica. Imagina. E hoje, nos últimos 2 anos, mais ou menos, a gente tem ouvido isso com mais frequência. Exatamente. Tem tido uma procura mais considerável, até mesmo para que a pessoa se encontre, para que a pessoa se entenda e faça parte desse mundo a partir das suas dinâmicas e das suas limitações. Tem tido uma procura, sim, considerável. Isso é muito bom, inclusive, para que haja a devida inclusão dessas pessoas no mercado de trabalho, na vida, na sociedade. Então é um tema muito relevante, muito importante. E que ela se conheça, Eu já ouvi muitos casos de pessoas que tiveram um diagnóstico depois da fase adulta e falaram: agora eu sei o que acontece comigo. Passei 40 anos sem saber. Exatamente. É essa fala que a gente mais escuta. Uma vez que fecha o diagnóstico, a pessoa diz: agora eu consigo entender os meus porquês. Não sou estranho, não estou a par, a parte das coisas, mas é a minha forma de ser e agir no mundo. E a partir daí a gente consegue direcionar novas dinâmicas e intervenções que vão dar qualidade de vida, inserção no mercado de trabalho, conduta familiar, social, vai dar uma qualidade de vida social para essa pessoa. Então realmente é algo muito bom. É algo que eu gosto muito de fazer, adoro, amo fazer. Que bom. E tenho tido bastante procura na clínica justamente desse público adulto. Sempre fui da área infantil, mas devido a essa necessidade, afinal de contas, as nossas crianças crescem. Exato. E aí tanto a adolescência quanto os adultos têm tido uma procura. Infelizmente é um diagnóstico tardio, como você bem colocou. Já houve muitos anos de prejuízos e de dificuldades, mas que agora a gente consegue lançar uma luz, desenvolver uma estratégia de intervenção para que possa dar uma qualidade de vida e um direito ao trabalho e tantas outras coisas que essa pessoa precisa de uma forma digna, como qualquer outro indivíduo, garantido pela nossa Constituição. Com certeza. Vamos começar desmistificando, é algo que parece óbvio, mas eu acho que é importante a gente bater de novo nisso. Não é doença, autismo não é doença. Ela é tido como um transtorno do neurodesenvolvimento. Então é algo no qual a gente já nasce com esse transtorno desde sempre. Também gostei muito da sua fala. Fico feliz de que se hoje tem um conhecimento. Então a gente não adquire autismo, a gente não desenvolve autismo, a gente nasce autista. O que a gente tem é habilidades que de alguma forma vão dando condições da gente mascarar isso, ou seja, ter algumas habilidades adaptativas para que a gente consiga minimamente viver em sociedade. E aí a gente vai desenvolvendo esse processo e vai crescendo. Então a gente nasce com autismo e aí a gente mascara ou não, de acordo com os níveis que esse autismo vai ter, onde a gente vai estar dentro desses graus, de acordo com a necessidade de apoio que a gente tem para as atividades básicas. E o indivíduo então vai se colocando no mundo a partir disso. Então não é uma doença, mas é uma questão neurológica, tal qual se eu nascesse sem um membro do meu corpo, e aí eu vou aprender a lidar com essa limitação, da qual não me retira nenhum tipo de condição de convivência. Claro, eu preciso entender quais são as minhas limitações, por isso que a gente fala transtorno do espectro
é algo muito amplo, né? Então nenhum indivíduo é igual ao outro, cada um tem uma particularidade muito comum e de acordo com essa particularidade a gente vai dar condições de adaptação para essa pessoa. Então não é considerado, né? A gente não tem isso como uma doença, eu não adquiri um vírus ou qualquer outra coisa. É algo na minha formação, né? No processo das divisões celulares ali, onde a gente então nasce dentro desse espectro. E aí, dentro dos níveis e de acordo com a habilidade, que vai ser genética, biológica, ambiental, né? Tudo aquilo que esse indivíduo está inserido, ele vai se construir dentro dessa dinâmica a partir dessas limitações que ele tem. Porque tem muitos casos que logo na primeira infância os pais já conseguem identificar, né, alguma coisa e já recebe o diagnóstico muito novinho, e tem casos que não, só na fase adulta. Tem muito a ver com a dinâmica do grau que essa criança está colocada. Então a gente tem para o fechamento do diagnóstico 3 linhas ou 4 linhas principais, que é a questão da fala, né, a questão do contato visual, questões sensoriais e comportamentais mais rígidas. Então, se aquele indivíduo ele não apresenta aquilo que é esperado dentro de uma curva do desenvolvimento, então a gente vai entender que há uma atipicidade, algo atípico ali que não é muito comum à grande maioria das crianças. Ninguém é igual a ninguém, esse é um ponto. Mas é algo que deve estar mais ou menos naquela curva de desenvolvimento. Então a criança, a partir de algum tempo, ela já teria que estar dizendo algumas palavrinhas. Enquanto a gente amamenta ou está brincando, a criança faz o contato visual, a triangulação, ela traz algo para você, o choro dela, ela expressa facialmente, ela suporta algumas frustrações, que é comum. Às vezes a criança é um pouco mais mimada, um pouco mais irritadiça, mas ainda assim está dentro de uma linha de comum, que a gente chama de limiar, entre o mínimo e o máximo. Então ela transita ali dentro. Quando algo é muito discrepante, então chama a atenção. Olha, o meu filho, ele brinca com 5, 6 outros primos, mas ele não brinca com as crianças, ele brinca sozinho. Ele está no meio. Opa, tem alguma coisa. A minha criança não interage. Isso, ela não tem uma habilidade social de troca. Ela está junto, mas ela não está fazendo com os demais. Então ela está num mundo muito particularizado ali, brincando sozinha. Se você vai e pega uma pecinha do jogo, o nível que ela tem de desregulação emocional é absurdo, a um ponto de dar-se a impressão que ela se machucou, e na verdade porque tirou algo que é do limite dela. No brincar, ela sequencia muito cores, tamanhos, ela tem alguns padrões. Ela tem uma necessidade muito rígida, se ela se senta nessa poltrona, ninguém mais pode sentar. Ou se o papai, ou a mamãe, ou o cuidador senta, só essa pessoa pode sentar, então ela tem alguma certa rigidez. Sons muito altos, barulhos, questões sensoriais, gostos, cheiros e sabores ficam muito acentuados. Então quando a gente percebe isso, aí a gente percebe em casa, a gente percebe na igreja, a gente percebe na escola, na casa da vovó, em festas de aniversário, com parabéns e outras coisas. Então isso chama a atenção. Aí é onde os pais procuram o pediatra solicita uma avaliação neuropsicológica, o neuro solicita uma avaliação de um especialista em TEA, ou em outros transtornos do neurodesenvolvimento, e aí a gente vai entender se essa criança está dentro do espectro ou não. No entanto, se essa criança tem dinâmicas que são muito sutis, então a gente meio que, enquanto família, blinda aquilo, a gente protege. Então na hora do aniversário a gente tira, na hora do brincar, meu filho brinca com todo mundo. Não, ele está brincando sozinho. Não, ele está no meio, então ele brinca com todo mundo. E a gente vai mascarando, porque inclusive também é um luto para os pais, né, vivenciar esse diagnóstico. Ninguém gostaria. E então está muito atrelado ao nível. Então conforme a gente percebe esse processo de prejuízo dentro de uma curva do desenvolvimento, então a gente chama a atenção para esse processo. Tá? Uma outra dinâmica que aí acho que tomaria muito do nosso tempo, vai chamar de janela de oportunidade. Então uma criança quando nasce, ela tem uma quantidade de neurônios muito maior do que o necessário. Para quê? Para que ela apreenda do mundo e tenha as habilidades de uma forma mais rápida, porque ela vai aprendendo por observação e por tentativa e erro. Só que quando ela passa por uma dinâmica chamada poda neural, que é um certo momento da vida, em que o cérebro ele de alguma forma absorve aquela quantidade de neurônios excessivo e fica só com os neurônios que a gente vai continuar trabalhando ali por diante, que são bilhões ou trilhões. Com que idade acontece isso? Olha, entre 3 e 5 e depois entre 9 e 12. Aí
especialista vai ter uma noção. Então a média é entre 3 e 5, alguns especialistas falam entre 7 e 9, entre 12 e 15. Outros pegam só 2 tempos, de 3 a 5 e entende? Pega um tempo maior. Aí vai muito de cada especialista. Mas essa poda neural todos passamos. A diferença é que essa poda neural ela é indiscriminada. O que acontece? O cérebro não escolhe os neurônios que não estão em atividade para serem absorvidos. Ele absorve de uma forma indiscriminada. Então, às vezes, a criança está mascarando um determinado comportamento porque naquele excesso de neurônio ele criou caminhos neurais para fazer aquele comportamento. No processo da poda, é como se aquele canalzinho desplugasse. E aí a criança, a gente vai chamar de autismo retrógrado, né? A criança, ela para de falar, ela para de demonstrar determinada habilidade que ela tinha, ela conversava, ela volta, se ela falava 50 palavras, ela volta 2, 3. Então quer dizer que ela não tinha o autismo e ela desenvolveu depois de... Ela tinha o autismo, mas ele estava mascarado por esse excesso de neurônios que a gente nasce para um processo de aprendizagem. Então, pela neuroplasticidade, o cérebro vai aprendendo por observação. Só que quando eu tenho essa poda neural, é retirada uma quantidade de neurônios que está em excesso. Certo. E naquele momento, por exemplo, aquela via neural, ela era responsável pela fala e ela é absorvida. Entendi. Como essa criança já tinha o transtorno, o caminho normal que nós seguiríamos, ele estava sendo substituído por esse excesso neural. Aí ele é absorvido, então aquela criança de repente para de falar. E isso vai acontecendo no decorrer da vida, tá? Teve a poda neural, ela não teve essa parte de prejuízo. Ela começou na adolescência, ela começa a ter algumas dinâmicas e aí ela não tem habilidade para aprender aquilo, porque aquela parte do cérebro que deveria cuidar disso não funciona. Certo. Aí a gente começa a perceber, nossa, mas esse adolescente não apresentava enquanto criança essa dificuldade. E isso também é com adulto. Tem adultos que se descobrem autistas desde sempre, mas não buscam o tratamento. E outros que começam a entender isso no primeiro trabalho, no casamento, no namoro. Por que que não dá certo as minhas relações? Porque eu não paro em um trabalho? Por que eu não consigo lidar com os meus familiares? Aí quando a gente vai fazer um olhar, a gente vai entender, então havia algo mascarado ali e que aí havia uma questão neural que fazia esse mecanismo substitutivo. Nesse caso que você citou, né, que o adulto ele percebe, por que não dá certo, né, nos relacionamentos, trabalho, seria um grau mais baixo de autismo, porque se fosse mais elevado ele seria diagnosticado na infância. Isso, a gente tem os 3 níveis, né? Então todos eles estão o quanto eu preciso de ajuda para desenvolver as minhas habilidades. Então o nível 1 a gente chama de alta funcionalidade. Então é aquele indivíduo que ele consegue fazer a maior parte das coisas na maior parte do tempo, mas ele apresenta algumas limitações. Certo. O médio, ele precisa de alguém o tempo todo, nível 2, próximo dele, mas ele consegue, mas ele precisa de alguém meio que direcionando, como se fosse um suporte. Pega isso e põe ali, ele vai e faz. Diz isso para a pessoa, ele vai e fala, ele consegue fazer. Já o nível 3 não. Nível 3 a gente já vai entender que é alguém que precisa de suporte substancial, ou seja, o tempo todo. Então é alguém que tem um baixo repertório social, de fala, de comunicação, de questões sensoriais. Então uma pessoa no nível 1, com alta funcionalidade, ela consegue se adaptar e mascarar isso com bastante facilidade. O problema é que, exposto a uma sequência de atividades que geram estresse com muita frequência, o nosso cérebro adoece. E aí a gente vai entrando em nível de ansiedade, estresse, depressão, comportamentos explosivos, reatividade, que é quando eu acabo sendo muito grosseiro com o outro para uma tentativa de autoproteção, ou exclusão da sociedade, ficando mais alheio. Então, no adulto, é dessa forma quem vai manifestar. A gente percebe com que o adulto tem uma dificuldade de iniciar uma conversação, de fazer contato visual, briga muito fácil, arruma muitas discussões, ou fica muito retraído, um nível de estresse e depressão muito alto. Por quê? Ele consegue até lidar com a sociedade no entorno, mas há um custo emocional muito alto. Emocional, sensorial, social, muito alto. E aí é onde ele acaba buscando o entendimento para isso, ou as próprias empresas. É interessante, numa das clínicas de Itatiba que a gente tem parceria, algumas empresas mandam um profissional para uma avaliação neuro,
porque é um excelente profissional, mas que tem uma gama de conflitos muito grande, principalmente com figuras de ordem, né, chefia, mas com os colegas de trabalho. Aquela pessoa que executa muito bem, mas no cantinho dele. E quando ele precisa ter uma interação, aí a gente tem um problema. Aí eles vêm, a gente faz avaliação neuropsicológica para entender outros transtornos também, e aí a gente constata, por exemplo, que a gente tem que olhar para a infância, porque tem algo que tem que sempre ter acontecido, senão existem outros transtornos que respondem a essa dinâmica, e aí a gente fecha o diagnóstico. Aí vem o processo da intervenção, que eu imagino que depois a gente possa falar um pouquinho mais. Vamos. Que bom que as empresas também estão com um olhar para isso, né? As empresas que se preocupam com seus colaboradores, sim, né? Que isso é uma inclusão. Né? Então, se eu vou praticar a inclusão, não é eu apenas contratar um cadeirante ou alguém que tem alguma outra questão. A questão neurológica também, que a gente chama, né, de síndromes não visíveis, né, que são internas, ela precisa incluir, mas essa inclusão passa, por exemplo, por um mecanismo de conscientização dos demais profissionais. Porque a pessoa não cumprimenta o coleguinha, ele não senta à mesa para uma refeição, ou ele tem uma dificuldade numa hora de uma reunião, ou ele não te olha, não porque ele não gosta de você ou não vai com a sua cara, mas porque tem um custo emocional muito grande para ele, para executar isso que para nós típicos é muito fácil, inclusive. E a gente é instruído isso a vida inteira, né? Quero ser bem-sucedido? Olha para a pessoa, né? Mantenha sempre o queixo reto, olha no olho, faz todo um mecanismo de troca para que a pessoa se sinta mais abraçada naquela conversação. Para eles, se for possível mandar um recadinho, é a melhor coisa do mundo. Mas porque para eles tem um custo emocional muito alto. E aí entender isso é o que ajuda no processo de inserção dessa pessoa na onde que ela está ali, está colocada. Muito bom. A gente vai para o intervalo rapidinho e você não sai daí que daqui a pouquinho a gente está de volta. Notícia Entrevista está de volta e hoje falando com o psicólogo Iveraldo sobre um tema muito importante, que é o diagnóstico do autismo na fase adulta. Ele já explicou muito pra gente no primeiro bloco, muito esclarecedor, só que ainda temos muitas dúvidas. Temos. Primeiro, como fechar, né? Como bater o martelo e fechar o diagnóstico na fase adulta? Tá. De uma forma geral, o diagnóstico sempre tem que ser feito por um especialista de uma forma observacional. Então, ele é um tipo de diagnóstico que ele não vai ter nenhum tipo de exame físico que a gente vai fazer, ou de sangue, ou alguma outra coisa, que vai determinar se esse indivíduo é autista ou não. Então, ele se dá por um exame observacional. Então, por isso de se procurar especialistas bem informados, né, com conhecimento na área, para que não haja nenhum tipo de confusão no tipo de diagnóstico, principalmente no adulto. Na criança é mais evidenciado porque a gente percebe nos comportamentos que eles destoam, né, das demais crianças. No adulto, a gente vai trazê-lo para a clínica, né? Aqui como, por exemplo, na clínica madre, essa pessoa vai procurar geralmente o seu plano de saúde ou o profissional de uma forma particular para um acompanhamento de psicoterapia convencional, porque ele está se sentindo estranhado nas relações, ou seja, no trabalho, na família ou nas dinâmicas sociais. Uma vez que ele traz, né, essa fala para o psicólogo, esse psicólogo vai entender de algo que destoa muito do convencional, o quão é difícil isso para ele. E aí a gente vai iniciar esse processo observacional, vai entender essa curva de desenvolvimento, aquilo que seria necessário com que ele apresentasse, aplicar algumas escalas e testes, né, psicológicos para que a gente consiga mensurar isso que está acontecendo, né? Então, a gente precisa ter essas mensurações e, claro, isso tem que estar sempre presente desde a infância. Então, a gente geralmente entrevista a pessoa, o cônjuge ou alguém da família mais próximo, pais, avós, aquelas pessoas que de alguma forma fazem parte daquele grupo desde sempre, para que essa pessoa consiga trazer algumas informações pertinentes. A partir daí, a gente vai fazendo essa avaliação e aí o conhecimento técnico e teórico do profissional vai ajudar com que ele direcione para entender se a pessoa está dentro do espectro, né? E qual o grau que ele coloca. Aí, uma vez a gente feito esse documento, volta-se ao neuro ou psiquiatra para possíveis indicações na questão da terapia particular, ou a gente indica então o processo de intervenção,
que são dinâmicas comportamentais dentro do ABA, da análise do comportamento aplicada, nesse caso ao autista, ao autismo, né? Ou da TCC, da terapia cognitivo-comportamental. Não que não tenhamos dentro da psicanálise e do humanismo outras vertentes para esse trabalho, mas essas duas primeiras, né, a TCC e o ABA, é os que têm maior evidência científica com comprovação de modificação de comportamento social, inclusive, né, para que em habilidades sociais, para que a gente possa oferecer então a intervenção para este indivíduo. Uhum. Eu acho que no caso do adulto, só o fato de se descobrir, né, de entender o que sempre aconteceu, acho que já é um alívio tão grande. Sim. Então, né? Por que eu vou numa festa e não consigo me enturmar? Por que eu tenho dificuldade de manter uma troca? O porquê que quando alguém me pergunta algo, eu tenho que responder? Não consigo entender. A pessoa me diz bom dia, mas eu não quero dizer bom dia para ela. E aí as pessoas brigam comigo, mas eu não fiz nada de errado. Porque socialmente uma parte cognitiva ali, né, da empatia e outras partes do cérebro não funciona, é como se tivesse desplugado. Então a pessoa não consegue entender que minimamente quando alguém me cumprimenta, eu preciso responder olhando para essa pessoa ou pelo menos na direção dela. E aí isso gera na pessoa um desconforto. Quando ela entende que ela não responde dessa forma, não porque ela não tem educação, ela não foi bem cuidada ou ela é grosseira, mas sim porque ela não entende a necessidade para a bateria social dela é de um limiar muito baixo. Ela entende que ela só estando ali já é o suficiente. E socialmente não é isso que é ensinado na nossa sociedade, nesta sociedade. Lembrando que para qualquer outra a gente tem que adaptar de acordo com o que é próprio para aquele grupo. E aí a gente então vai ajudar a pessoa a entender isso. Ela entendendo, ela vai continuar não cumprimentando? Não, aí a gente vai desenvolver dinâmicas para que ela faça uma leitura social do que é esperado naquele grupo. Então, sei lá, se você trabalha numa empresa que tem uma cultura japonesa, eles têm uma cultura. Se é italiano, eles têm outra. Se é brasileiro, eles têm outra. Então, a gente vai adaptar para que ele entenda a forma mais adequada dele se comportar naquele contexto. A partir daí, ele é reforçado, porque se ele olha para o indivíduo e responde bom dia, a pessoa, tudo bem? E abre um sorriso, ele se sente melhor. Então aquilo é um reforço. E aquilo vai gerando um bem-estar naquele grupo e vai gerando ganhos. Então mesmo que ele não sinta necessidade mas ele entende que aquilo gera ganhos para ele. E então vai dando uma qualidade de vida melhor, diminui o nível de estresse, de ansiedade, e essa pessoa tem uma qualidade de vida melhor. Olha que demais. De uma forma muito ampla, tá? A gente teria que olhar caso por caso, mas essa é uma forma muito simplista para poder explicar o processo. Da mesma forma que no começo a gente falou, né, que não é doença, eu acho que é importante também fazer essa outra pergunta. Tem cura? O autismo, ele não tem cura. A gente tem ali os níveis, então vamos imaginar que no nível 1 eu transito de 1 a 10. No nível 2, de 11 a 20. No nível 3, tal. Conforme eu vou recebendo as intervenções, eu vou baseado no quê? Naquilo que é esperado, de acordo com a limitação que aquele indivíduo tem, para que ele minimamente tenha uma adequação mais próximo daquilo que para ele é possível naquela relação social, grupo escolar, familiar, religiosa ou de trabalho. Conforme ele vai adquirindo essas habilidades, ele pode transitar entre os níveis, porque aí ele vai precisar de menos suporte. Lembra que os níveis têm a ver com suporte. Então ele vai precisar de menos suporte, então ele pode transitar para o nível 2. Se ele continua recebendo a intervenção, ele pode transitar para o nível 1. E aí dentro daquele grupo, ele começa a ter as habilidades o mais comum possível. Ele pode transitar para fora do espectro, mas ele não deixa de ser autista. Então ele está apresentando pouquíssimos sinais do autismo, mas ele não deixa de ser. Não tem cura. O que existe é um equilíbrio entre aquilo que é esperado e o que aquele indivíduo, a partir das suas limitações sensoriais, físicas, motoras, cognitivas, ele pode oferecer para aquele grupo. Aí a gente chama do meio de caminho, né? E aí é normal, porque ninguém é perfeito, né? Ninguém é sadio ou doente. Todos nós temos um limiar, como eu disse no início. E a gente transita entre esse mínimo e esse máximo. Ou seja, todos somos esquisitos. É verdade. Então não dá para olhar para falar, você é um esquisito. Não, eu também sou. Também tenho as minhas esquisitices. O que a gente precisa é aprender a moldar isso dentro daquele grupo. Então não tem cura, mas a gente transita dentro do espectro. E aí, por exemplo, transitei para fora.
surgiu uma demanda nova, comecei a namorar, me interessei por um menino, por uma menina, comecei a trabalhar, atingi a idade adulta, tive filhos. E agora? Aí então aí a gente volta lá para estaca zero, né? Porque são outras demandas e eu não sei lidar com elas. Aí novamente vem treinos, vem habilidades, exposições sistematizadas para que aquele indivíduo vá diminuindo o nível de ansiedade, seja mais assertivo e gere reforço, e isso gere qualidade de vida. Se tem alguém em casa, né, que está assistindo e se identificou, né, falou assim, eu estou desconfiado, já faz um tempo, isso me abriu um pouco os olhos, só que eu já convivo com isso há tantas décadas, já aprendi a conviver, já aprendi a camuflar algumas coisas, por que ir atrás de um diagnóstico? Para que ter que passar por isso? O que isso vai mudar o meu futuro? Olha, quem não se conhece, quem não entende o que quer e como lida com aquilo que tem, acaba se tornando um pouco instrumento do outro. Então o outro acaba me manejando para aquilo que ele quer. Se eu sei o que tenho, como tomar contato com isso e lidar com limitações e excessos, isso me gera qualidade de vida, ganhos, me gera um mundo que seja mais adequado para mim e não para o outro. Então, vale a pena investir quando eu me conheço. Eu me lembro de um diagnóstico tardio que eu fechei, que quando a gente concluiu o processo, a pessoa fez uma tatuagem no corpo como se fosse uma segunda pele, que ele tivesse rasgado aquela primeira pele, que escondeu quem ele era uma vida toda. E que agora, quando ele se colocava numa situação que gerava um desconforto, ele olhava para aquela tatuagem e entendia, esse sou eu, tudo bem. Olha, então as pessoas precisam me olhar de uma forma diferente e me ajudar também. E isso gerou para ele uma qualidade de vida muito grande, porque ele passou a entender que ele não é diferente de ninguém, ele não é menos ou mais do que ninguém, mas ele é aquele indivíduo. Então, se a pessoa de alguma forma entende que de alguma maneira ele tem comportamentos que estão estranhados, então, por exemplo, não faz muito contato visual, tem uma dificuldade de manter esse contato, não gosta muito do toque, tem uma dificuldade sensorial com cheiros, sabores, texturas, sons. Se é uma pessoa que tem uma baixa bateria social, ou seja, eu vou para um lugar, eu quero ir, mas logo eu fico extremamente irritadiço, aquilo é extremamente cansativo para mim. É como se eu tivesse trabalhado carregando carriolas de pedra o dia inteiro, porque eu fiquei ali. Ou eu preciso iniciar uma conversa com alguém e não consigo. Eu tenho quadros de explosão de raiva porque alguém não entende o que eu quero. Ou seja, todas essas dinâmicas, olha o quanto de prejuízo isso gera para o indivíduo. E como é cansativo, como é desgastante, né? Exato. E aí o outro olha, eu não me adapto, aí eu não me sinto bem porque eu não quero me adaptar, eu não consigo entender esse processo. Então buscar ajuda é muito bom, porque conhecendo de si, a gente consegue também exigir dos nossos direitos. Também tem isso, né? Exato. E eu tenho, por exemplo, muitos adolescentes que eu atendo, que entram para o mercado de trabalho, não conseguem permanecer, porque não conseguem atender um telefone. E aí são chamados para ser da área de call center, de TI, ou um recepcionista, e a pessoa não consegue desenvolver uma habilidade no ponto de que, bom dia, tudo bem? A pessoa trava, ela não consegue responder, mas ela não consegue uma inserção no mercado de trabalho porque a pessoa não consegue entender que tem algo de errado com ela. E aí a gente fecha o diagnóstico, a partir daí você tem aquele documento, né, que te garante a inserção enquanto alguém que tem algum tipo de deficiência. Sim. E aí você consegue uma vaga nesse sentido, aonde a sua limitação é considerada a priori. Olha. E aí essa pessoa tem qualidade de vida, ela é respeitada, ela é cuidada dentro daquele espaço, né? Então isso é algo que é importante. Geralmente eu atendo muitos adultos que estão com dificuldade no trabalho, mas também no casamento. Sim. Né? Na educação com os filhos. E aí a gente fechando o diagnóstico, a gente vai trazer essa família, vai psicoeducá-la do que é um indivíduo com autismo, para que elas entendam que o pai não interage com os filhos, não porque ele não gosta dos filhos, mas porque ele não entende a necessidade para. Né? Que às vezes ele termina uma relação sexual com a esposa ou com o companheiro, seja com quem for, e ele não quer ser mais tocado porque o tempo da duração da relação já foi de algo extremamente como se agulhas estivessem tocando na pele, porque é muito difícil, mas ele se esforçou ao máximo porque ele queria, mas o corpo, a parte sensorial, neurológica,
ela não suporta aquilo. Então a pessoa se Sofreu afasta com não aquilo. porque ela usou a outra pessoa enquanto um objeto, mas porque ela não consegue. Olha o quanto de qualidade de vida que a gente gera. Isso no trabalho, com os amigos, família, exposições, né? Para todo esse processo. Então, buscar ajuda, entender do diagnóstico é importante. O que eu faço com ele? Nada. Eu posso pôr numa gaveta. Aí, se eu precisar, aí eu uso o cordão, eu pego a minha carteirinha, eu uso o direito de comprar um bem com descontos, eu exijo uma redução na minha carga de trabalho, ou eu peço uma alocação no meu trabalho para uma área que eu não precise ter tanta troca social, porque isso para mim tem um custo emocional absurdo e que gera uma depressão e uma ansiedade que me levam a ficar isolado do mundo. Sim. Então, essa é uma das necessidades. Tá? A gente tem muita modinha hoje em dia, eu quero ser atípico, né? Não façam isso, isso não é legal. Mas quem tem essas dificuldades deve procurar, né? Porque isso vai gerar para essa pessoa minimamente qualidade de vida. Qualidade de vida. E vai oferecer para essa pessoa um mundo novo, que na verdade sempre foi dela, mas ela nunca se encontrou dentro dele. E nunca foi entendida pelas pessoas de fora Isso. também. Nós temos ainda muita dificuldade para a inserção dessas dinâmicas não visuais, né? Dessas questões mais neurológicas, por isso que a gente usa aqueles cordões de girassol, põe mais os nossos filhos, põe no carro o adesivo, Sim, né? sim. Tem que ter aquela plaquinha para estacionamento, porque eu tenho muita reclamação, inclusive, de adultos que eu atendo, que eles chegam no mercado, são completamente, né, sãos por Sim. fora, fisicamente, para um carro na vaga especial. E o cara do supermercado, que era para ter o mínimo de conhecimento, chega e já dá na lata. Viu, você é folgado, onde já se viu você parar nesse lugar, cheio de saúde, não sei o quê. Aí a pessoa respira, vai lá, pega o cartão e fala, olha senhor, eu sou autista. Fica à vontade. Só que aí a pessoa vem sentar, né, no nosso sofá enquanto psicólogo e fala, cara, eu tenho vontade de morar lá no meio da Amazônia com as onças, porque o ser humano é completamente insensível à dor do outro. Mas então, para que eu seja visto, né, a gente precisa desses espaços que vocês estão oferecendo, parabéns por essa iniciativa, para que a gente possa oferecer o conhecimento para a sociedade, né, para que o povo conhecendo, eles possam acolher melhor as nossas crianças, que se tornam adolescentes e adultos, e esses adultos, né, possam buscar esse direito para que eles tenham qualidade de vida como qualquer outro indivíduo da nossa sociedade. Com certeza. E esse é o nosso papel aqui como jornalista, como TV, o seu como profissional da área. Agradeço demais por você ter recebido a gente aqui na clínica. A gente vai deixar as redes sociais aqui da clínica. Quem tiver dúvida, quem quiser entrar em contato com ele, pode mandar mensagem, pode, né, ligar. Claro. A gente vai deixar o telefone também, que é muito importante. E buscar realmente o autoconhecimento, buscar um diagnóstico e ter qualidade de vida, que isso é o mais importante. Sim. Hoje os planos de saúde oferecem para a gente essa condição, então não é desculpa. Né? As terapias particulares realmente elas não são baratas, mas os planos de saúde oferecem, então procurem, né? O máximo que pode acontecer é a gente olhar e falar, olha, tá tudo bem, né? Você só é estranho como eu e vida que segue. Tá tudo bem. Agora, se você está dentro do espectro, existem leis que te garantem, que te sustentam, que te ajudam, que te dão qualidade de vida, justamente por todos os prejuízos acumulados desde o nosso nascimento à idade adulta. Então, por que a gente não lançar mão disso, né? Para que a gente seja ressarcido de muita coisa que não é culpa nossa, não é dos nossos pais, não temos ainda, né, na medicina o que diz, da onde vem o autismo, ainda é uma incógnita muito grande para nós, mas é algo que está aí. Né? Então, procuremos sim, isso vai nos ajudar por bastante. Estamos à disposição, a Clínica Madre vai estar. Beraldo, não tem condições, não tem um plano de saúde, não tem... Vem aqui, procura a gente. A gente tem muitos trabalhos sociais e dinâmicas que a gente pode ajudar. Que legal. A gente pode ajudar no processo do diagnóstico. E depois a gente vai orientando de como seguir, né? A gente, claro, ninguém trabalha apenas por prazer, a gente precisa do financeiro, mas também a gente tem filosofias de vida. Né? É um mundo que eu me descobri, nunca me imaginei trabalhando no mundo autista, mas é algo que eu amo, sou encantado por esse mundo. Então, o que a gente puder fazer pela nossa sociedade, né? Pelos nossos filhos, pelos nossos irmãos, a gente está aqui à disposição. Com certeza. Tá bom? Muito obrigada. Imagina, Parabéns pelo trabalho. Obrigado. E você não está sozinho, não fique sozinho. Continue ligadinho na nossa programação, que logo mais a gente volta com outro tema especial para você. Até mais!